Olá, você que está aqui comigo mais uma vez no Mente Holística Cast, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou aqui com um amigo, um colega que eu conheci há pouco tempo, mas que tem histórias de vida, já tem um amadurecimento suficiente para contar aqui para nós histórias para crescimento mesmo, individual, coletivo. E é isso, curta, compartilhe e fique aqui com a gente que você vai ver que vamos ter uma boa história. Estou aqui com o Túlio Calil, seja muito bem-vindo a mais esse episódio, é um prazer você ter aceitado meu convite. Obrigado, Isa, obrigado. Para mim é uma honra, como eu disse, eu gosto de falar sempre, uma honra inenarrável, uma palavra que eu uso bastante. Inclusive, é um sonho que eu estou realizando aqui. É um sonho de muitos anos atrás que eu já tinha esse pensamento e ainda bem que é com você. Uma pessoa que eu conheci num curso e estou tendo essa oportunidade aqui hoje. Então, obrigado pela presença. A minha mãe aqui também presente, porque acho que o bate-papo que a gente vai falar vai ter muito a ver com isso. E agradeço. Vamos lá. Estamos prontos. Vamos lá. A gente conversou um pouco antes, né, para saber um pouco mais da sua história. E você teve fatos que ocorreram, cursos que você fez, na sua transitando, né, pelo mundo da sua busca de se tornar quem você é. Então, assim, teve algum curso que você fez, alguma coisa que você quis fazer com um objetivo X e, enfim, conta para nós alguma história aí. História, vamos Não lá. é legal? O último curso que eu fiz, que inclusive foi algo que me marcou muito, foi o curso de guarda-vidas. Né? Esse curso ele foi ministrado pelo Corpo de Bombeiros e foi no litoral de Santa Catarina, Balneário Barra do Sul, salvo engano, 2 anos atrás. Nós íamos passar férias todos os anos ali, meus avós moraram naquela cidade, então toda vez que eu ia para a praia, eu observava ali os guarda-vidas e falava, um dia eu quero trabalhar ali. Eu sempre tive essa admiração por isso. E surgiu a oportunidade, no ano que eu estava residindo lá. Por eu gostar muito da questão de desafio, de aventura, e principalmente pelo ramo militar de forma geral, né? Eu sempre admirei muito isso. Eu preciso passar por um desafio assim que me tire totalmente da zona de conforto e eu quero ir para a guerra, né? Minha mãe, desesperada ali, falava assim para mim, meu Deus do céu, o que esse menino vai aprontar dessa vez? Você tinha quantos anos, Túlio? 34, né? 34. E aí eu resolvi, me matriculei no curso e foi extremamente desafiador. Né? Na época eu estava atuando com educação física também, então eu saía ali, dava aula de manhã e ia para o curso. Aí tem que se apresentar lá, barba feita, cabelo raspado, roupa na régua e nós iríamos fazer o treinamento. É um curso extremamente extenuante. E eu lembro que nos primeiros dias de curso, eu me ferrei muito, literalmente, assim, porque eu achava que eu ia tirar o curso de letra. Eu sempre sempre pratiquei atividade física. Aí eu vi as pessoas ali que estavam comigo, uns meninos muito mais novos, inclusive 18, 19 anos, eu falei assim, não, eu vou tirar isso aqui, vai ser fichinha pra mim. E eu lembro que a primeira prova que os bombeiros chegaram e falaram, vocês vão ter que correr aqui, voltar e depois entrar na água, nadar 5 vezes. Quando eu entrei na água a primeira vez, Isa, engoli água salgada, e eu olhava assim, eu saía da água, eu via todo mundo na minha frente, e eu pensava naquele momento, falei assim, meu Deus, não é possível que eu esperei tanto tempo para eu não conseguir sair da água. Então, a partir daquele momento, eu comecei a enxergar várias coisas que depois fizeram sentido para mim por muito tempo. A primeira foi essa, falou, cara, põe o pé no freio um pouco e começa a analisar que nem tudo você é bom. Nem tudo você é bom. Você pode querer muito algo, mas assim, você já tomou, literalmente, você já tomou olha lá a galera inteirinha saindo de você para trás. Então, a partir dali, eu comecei a pensar muita coisa. Foi um curso muito bom, tive vários aprendizados, principalmente em questão humana, a forma como você lida com as pessoas. E é um parênteses interessante, por muito tempo o curso ele era um curso de salva-vidas. A partir, eu não sei o ano exatamente, ele se tornou um curso de guarda-vidas. Qual é a diferença disso? Eles entenderam que eles não tinham que salvar alguém, eles tinham que guardar a vida de alguém. Então isso mudou dentro da corporação como um todo, para todo o estado de Santa Catarina.
Tanto que eles mudaram o protocolo, então o curso ele ficou um nível muito exigente, tanto teórico e prático. E eles resguardaram isso aí, a taxa de pessoas que se afogaram, né, ou que tiveram alguma fatalidade, caiu drasticamente depois dessa política. Então eles começaram a trabalhar no sentido de vamos guardar a vida das pessoas, vamos orientá-las. Nós não estamos aqui para salvar, nós estamos aqui para mostrar para elas que a vida delas é importante. Então eles trabalhavam muito na prevenção. Tanto que os comandantes, eles falavam o seguinte, olha, eu não quero saber de ninguém aqui chegando no final de um turno, no final de semana, e falando assim, eu salvei tantas vidas. Você não vai ganhar aplauso de ninguém. Eu quero saber quantas você guardou. Que legal. Então se chegar um cara aqui, eu salvei, tive 10... entrei 10 vezes no mar hoje, salvei uma família, um cara se afogou, e o outro chegar e falar assim, eu evitei que os 10 entrassem. Esse cara para mim vai ter valor. Então, foi isso. Assim, de forma bem resumida, é um curso que me ensinou bastante. Fisicamente, não tem o que falar, e vivi experiências ali pro resto da vida, que e são me trouxeram quantos dias? Foram quantos dias? São 45 dias de curso. Nossa! 45 dias. Aí eles intercalam entre aulas teóricas e aulas práticas. Né? E é um curso extremamente extenuante. Né? Ele começava ali normalmente 7 horas da manhã e ia até meio-dia, 1 hora da tarde. Né? Quando tinha, e não tinha essa de, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje o mar... Não, meu amigo. Você vai lá e ponto final e vamos em frente. Né? Sim. Foi totalmente desafiador para mim. E aí eu fui tocando o barco, aprendi muita coisa. Né? E aí você queria, na verdade, quando você iniciou esse curso, você queria trabalhar com isso? Queria trabalhar com isso. A sua ideia era essa? Com certeza. Eu queria estar lá, vestir o uniforme deles, né, estar na praia ali, literalmente, e poder orientar as pessoas, né? E aconteceu isso? Então, eu não fui aprovado no curso, né? Faltando ali acho que 10 dias para finalizar as provas finais, eu fiquei doente. Eu não sei lá o que foi, se foi uma virose, o que foi, até hoje eu não sei. Eu só sei que eu fiquei doente assim e que era febre, era tosse, eu não conseguia respirar direito, foi muito... Eu ia no posto de saúde, eu tomei não sei quantas Bezentacil na vida. Teve um dia que eu fui acho que 3 vezes, porque eu estava muito ruim. E a prova se aproximando, né, a prova prática. Enfim, quando foi, salvo engano ali, acho que 5 dias antes da prova, eu comecei a me recuperar, ainda tinha uma aula final que era uma travessia. Você fazia sem nenhum tipo de equipamento no início do mar até uma ilha. Nossa. E aí nós começamos a fazer essa travessia, era quase 40 minutos nadando. Eu comecei a passar mal, e um dos bombeiros me tirou da água lá e falou, cara, você não tá legal, vai para casa, estava muito fraco. E eu tinha mais 2 dias para me recuperar para fazer a prova. Fiz a prova, e aí a primeira prova eram 500 metros. Você tinha que nadar em 11 minutos, algo assim, era por idade. E quando eu entrei, que eu comecei a fazer a primeira prova, aquela água gelada, acho que eu fiz 2 piscinas. Fui e voltei, fui na terceira e eu vomitei dentro da água. Uma maravilha aquilo ali. E aí saí, fui pro banheiro, nos vestiários, assim, deitei, assim, e eu fiquei me perguntando, falei assim, não acredito. Por quê? Depois de tudo isso, fiquei acho que uns meia hora mais ou menos ali, voltei. Porque é de questionar mesmo, né? Porque assim, quer aquilo, trabalhou para aquilo, e chega no final... Eu fiquei pensando, falei, por quê? Né? Por quê? Me dediquei tanto aqui. Eu já fui desanimado porque eu tinha ficado doente, então eu fui muito fraco. Mas eu não queria usar isso de desculpa. Eu falei, eu vou fazer a prova, eu tenho que fazer, tô até aqui. O máximo que vai acontecer é ter alguma coisa aqui, eles me levam. Eu tô junto no corpo de bombeiros, então se der alguma coisa aqui, eles já me levam. E aí eu voltei, eu lembro até hoje, um dos sargentos que estavam lá perguntou para mim, Túlio, você quer tentar de novo? Porque você podia tentar. E eu falei, quero. E todo mundo já tinha feito uma prova. Todo mundo. Da minha equipe. Tinha gente que estava triste porque não tinha conseguido. A maioria passou também. Fiquei bem feliz com os meninos, porque você cria uma amizade muito grande lá. Sim, claro. E aí ele falou, cara, então vai lá. Vou soltar o cronômetro.
e você tem 11 minutos para você fazer 500 metros, cara. Beleza? Falei, fechou. Respirei fundo e fui, Isa. Fui. E aí eu lembro assim, a cada vez que eu tirava a cabeça de fora d'água para respirar, eu escutava os gritos. Vai! Vambora! Torcida. Tá, batia e virava na piscina. E eu por dentro assim, ficando sem ar já. Eu tava fraco, mas eu falei, agora Meu Deus. eu tomei uma decisão. Quando eu tava fazendo isso, que eu falei assim, se for para morrer aqui agora, eu vou morrer cumprindo uma missão. Eu não vou desistir aqui, eu vou terminar. Sim. E fui, e aquela adrenalina. Eu saí e os meninos, vamos, vamos. Acabei, exausto. E aí eu lembro que ele pegou um relógio assim e falou, cara, parabéns, me ajudou a sair. 11h20, foram 20 segundos a mais, né? Meu Deus. Mas naquele momento ali eu não fiquei triste nem decepcionado. Eu falei assim, não, eu cumpri minha missão. Sim. Eu precisava fazer essa prova. E aí, parabéns, obrigado, tudo. E toquei o barco. Óbvio que uns dias depois minha ficha caiu, assim, eu fiquei para baixo, não vou negar. Claro, né? Porque eu vi as fotos do pessoal fazendo a formatura ali, aquela coisa toda. E eu falei, ah, cara, eu não acredito. Eu até evitei depois uns dias aí no mar. Porque eu olhava os caras trabalhando, eu falei, era para eu estar ali, né? Mas não foi. E aí a minha vida tocou e assim eu fui seguindo. Levei muitos ensinamentos. Sim. Não consegui exercer, mas os ensinamentos ficaram que apliquei em outros momentos da minha vida. Em que momento que você aplicou isso, Túlio? Vamos contar. Vamos. Eu praticamente 6 ou 4 meses depois, nós estávamos de mudança de Santa Catarina para Goiânia. E nessa, passamos em Curitiba, minha cidade onde sou natural de lá, minha família também, com exceção da minha mãe, senão ela fica brava comigo, ela é de Apucarana, no Paraná. Nós fomos visitar a casa dos meus tios, né, no bairro do Boqueirão, em Curitiba, Paraná. E ficamos ali, meu filho estava comigo, né, o Davi, a Milena estava com a mãe, nós estávamos com a minha avó, meu tio, a família ali reunida. E eu tenho 2 primos, né, que são filhos do Juarez e da Vânia, que é o João Pedro, o Guilherme, tem a Agnes também, né, são 3. E, enfim, antes de vir embora, a ideia era passar para despedir ali, e nós estávamos almoçando, reunido ali, eu, minha mãe, meu tio, minha avó, e meu primo sentado na nossa frente aqui, menino que estava com 19 anos, né? E nós sempre brincamos muito um com o outro, sobre vários assuntos, assim. E aí, nessas brincadeiras ali, foi logo após o almoço, ele virou pra mim e falou assim, primo, minha perna tá doendo, cara. Eu falei, aham. E eu, continuando a comentar, beleza, cara. Não, sério, bicho, olha uma tremedeira aqui na minha perna. E eu olhava pra ele de novo e falei assim, para, cara, para com isso. E aí ele simplesmente começou a convulsionar, a se tremer, a bater ali. E eu ainda assim, naquele momento, porque o olho dele ficou olhando pra mim, assim. E eu ainda falei assim, cara, pelo amor de Deus, para com isso. A hora que minha ficha caiu, quando eu vi que ele de fato perdeu os movimentos e caiu no chão. Quando ele caiu no chão, que aí começou a sair várias coisas. Isso. E aí foi uma cena de filme, assim, porque olha o cenário que nós nos encontrávamos. 2 crianças, meu filho e a minha filhada, a Ágata, né? 2 crianças. A minha avó, né? Não preciso nem mencionar. O meu tio, ele havia acabado de se recuperar de um AVC muito sério. Ele tinha saído recém da UTI com dificuldades para andar e se recuperando. A minha mãe, né, o emocional que estava envolvido porque a gente está indo embora, e a minha tia, por ter aguentado muita pancada por várias coisas. E o meu primo se batendo na cozinha lá, e a minha tia entrou num desespero descomunal, assim, né, eu lembro até hoje, ela salva meu filho, pelo amor de Deus, gritar. Nossa Senhora! Né? Ela gritava, e eu consegui manter a calma, assim, plenamente. E eu vi que ele estava convulsionando, e ali eu fui usando de forma instintiva
todos os ensinamentos que eu aprendi no curso de guarda-vidas. Olha que coisa. E foi muito natural, né? A questão de segurar a cabeça dele para ele não se bater. Eu lembro até que meu tio veio pegar ele botou um álcool, alguma coisa para botar na boca. Eu falei, não faça isso. Eu só preciso segurar. E minha mãe eu falei, mãe, preciso que você me ajude aqui. Você é a única pessoa que está sã aqui. E eu vou segurar a cabeça dele, ele vai convulsionar. Pode tirar tudo que tem do lado, ele vai se bater. E assim que ele parar aqui, você já vai ligar para o SAMU e vai solicitar um serviço de emergência aqui. Que eram exatamente os protocolos que a gente fazia no curso de guarda-vida. Que legal. E aí segurei bastante e depois eu já sabia que logo em seguida ali havia a chance dele se engasgar. Aí não conseguimos colocar ele apoiado aqui em mim e não deu outra. Depois ele começou a colocar tudo para fora, porque se ele fica deitado naquela posição ele pode engasgar e, enfim, literalmente falecer ali na nossa frente. Sim. E ele foi voltando os sentidos aos poucos, né? A gente fez alguns testes básicos com ele de respiração, se ele sabia, eu perguntei para ele qual é o seu nome, coisas muito básicas, sabe? E tudo que você aprendeu no curso? Tudo que eu aprendi no curso. Que coisa. Né? Olhando para ele, falei assim, você sabe o seu nome? Ele olhava, um olhar perdido, assim, um menino novo. Naquela hora eu olhava assim para ele e falei, cara, eu não acredito que isso está acontecendo. Não é que a gente vai desmerecer quem é mais novo, quem é mais velho, mas além de ser meu primo... Tem muita vida, né? Pela frente. Sabe, um menino tão do bem assim, e ele olhava para mim assim, ó, ele não conseguia falar o que está acontecendo, né? E ele tentava falar, respirando, enfim. Nós conseguimos aí, mobilizamos, né? As pessoas se acalmaram, todos que estavam ali, foi o período do SAMU chegar. E a hora que eles chegaram, eles já, né, foram perguntar para todo mundo, minha mãe fez todo esse suporte ali para mim, que como eu te falei, precisava de uma pessoa para tomar essa frente. Olha, liga, agora preciso que você faça isso, me ajuda aqui, arruma uma cadeira, um travesseiro, e eles fizeram todas as perguntas. O que foi feito com ele até agora? Eu falei, olha, o protocolo foi assim, 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 assim. Ele pegava e falou assim, obrigado. O pessoal profissional, né? Eles são profissionais, muito obrigado, vocês fizeram exatamente o que deveriam ser feito. Que história linda, Túlio. E foi uma coisa que ficou na nossa cabeça, assim, né? E no outro dia nós íamos embora. Esse curso foi feito... Foi, para esse momento. Para esse momento. Porque precisa mesmo de ter alguém com cabeça fria e com conhecimento, Sim, né? Com certeza. Foi impactante. Muito legal. Uma história realmente, assim, aquilo que a gente fala, né? Tem uma vontade de fazer determinada coisa? Sim. Faça, né? Porque a gente não sabe o amanhã. E essa sua história retrata bem isso, né? E ele passou por uma cirurgia, depois eles descobriram que estava com algo no cérebro. Algo muito sério, foi muito sério. E hoje está aí tranquilo. E hoje ele está 100%, né? Ele casou, né? Tá com um apartamentozinho dele, tá bem de vida. Que coisa boa. E a gente conversa às vezes assim. Eu lembro um dia que ele mandou uma mensagem para mim e falou, primo, só quero te agradecer, cara, muito obrigado. Eu falei, cara, você não tem que me agradecer por nada, né? Porque eu não acho que não foi uma obrigação minha aquilo ali. Eu estava ali, tinha que ser feito e é isso aí. Cuide da sua vida, cara, né? Que você vai ser feliz, mas entendi o propósito. Passei por tanta coisa e acabei, porque eu ficava triste. Não vou entrar no mar, não vou salvar ninguém, eu não fui aprovado, mas usei dos conhecimentos assim para poder contribuir com ele, né? Eu nem ouso falar, salvei a vida dele, mas contribuir com aquele momento, porque ele teve médicos, teve uma série de fatores, mas ainda bem que estive ali naquele momento com a calma e dos ensinamentos, né, que aprendi. Com certeza. E a vida foi tocando. Eu sei que você é cheio de experiências, né, Túlio? Então, tem uma que eu achei assim, muito interessante, quando você esteve também outro episódio de doente, não é? Sim. Então, e que você teve uma experiência que eu acho que vale a pena contar para todos, porque é bem interessante. Como que foi? Você tinha quantos anos? Olha, Isa, eu, salvo engano, eu tinha de 19 para 20 anos.
Foi essa média aí. Eu havia acabado de me mudar para Palmas, no Tocantins, né? Fui morar com o meu tio. Um abraço para ele, inclusive, Marcos Calil, que é um cara que é meu tio, mas eu tenho uma consideração enorme por ele, por tudo que ele já fez por mim e pela minha família. E eu fui morar para lá, né? Essa questão da juventude, de você, eu quero morar em outro lugar, Sim. eu quero fazer isso. E eu sempre tive o apoio dos meus pais para essas decisões. Decisões coerentes, né? Claro. Não para fazer outras coisas aí, mas eles sempre me apoiaram. Cara, é isso que você quer, então vamos te dar o apoio. E fui. E na época eu lembro que ele era recém-formado na parte de jornalismo, ele sempre trabalhou com comunicação, e eu fui para lá para morar com ele. Eu sempre fui uma referência também para mim, né? E foi um sábado à noite, ele saiu para fazer um evento, uma apresentação, não me recordo do que era. Eu lembro que ele foi ser acho que é mestre de cerimônia que chama, né? Se eu tiver errado também, o que vale é a intenção. Ele foi fazer uma apresentação e eu fui com ele, isso foi num sábado. E acompanhei ele, ok, depois teve uma recepção com os convidados ali e fomos para casa. E no outro dia, né, a gente havia combinado de almoçar na casa de alguns amigos. Isa, quando eu acordei com uma dor de cabeça insuportável, parecia que minha cabeça ia explodir. E o corpo já ardendo de muita febre. E eu fui no banheiro algumas vezes, estava muito ruim, muito tonto. Aí eu lembro que ele falou, cara, tá tudo bem? Eu falei, não, eu não tô legal, eu tô meio gripado, alguma coisa, eu vou ficar aqui. Ele falou, então eu vou lá almoçar e daqui a pouco eu volto. Né? E eu comecei a achar estranho, porque normalmente quando você pega um resfriado, alguma coisa, você fala, vou tomar um remédio, você vai sentindo os sintomas, e eu via que aquilo não melhorava. E tanto que ele voltou no final da tarde, tá tudo bem, eu estava deitado. E Palmas, para quem não conhece, é muito quente. E eu estava coberto até a cabeça. Nossa, ele olhou e falou, cara, tá tudo bem? Eu falei, não, tô tremendo de frio. Nesse mesmo dia ele me levou até um posto de saúde, fiz alguns exames, tomei soro, voltei, amenizei um pouco. Acontece que os dias foram passando e a minha situação ela foi piorando. Eu não tinha uma resposta, e aí ele voltava comigo novamente, nós fazíamos exame. E até então a gente sempre foi muito parceiro, a gente sempre brincou muito com a situação, com tudo. E chegou um momento que eu vi que ele parou de brincar. Eu falei, bom, para o meu tio tá assim, é porque ele está começando a perceber que algo é mais sério do que, né, do que realmente está acontecendo aqui. E como ele trabalhava muito na parte da comunicação, ele ficava o dia todo fora. E, enfim, eu tomei vários remédios, várias injeções, e a minha situação ela só piorava. Tanto que, na época, eu fui cuidado, além dele, pela Dona Maria e seu Luiz, que foram pessoas que me ajudaram como se fossem meus pais. E toda a família deles, né? A Lena, a Leise, todo mundo. Porque meu tio ele tinha que trabalhar. Ele pediu esse apoio e eles cuidaram de mim assim como se eu fosse da família deles. Então, assim, eu sou eternamente grato por eles, porque é uma pessoa desconhecida. E o que eles fizeram por mim ali foi algo que meus pais fariam. Então, eu sempre vou ser muito grato com isso. Eu lembro do cuidado de tudo, da alimentação, porque eu fiquei de cama assim, sabe? Eu não conseguia mais nem falar direito. Água, né? Por exemplo, tomar uma água, para mim virou uma coisa insuportável. Até que depois de inúmeras tentativas ele me levou novamente no médico. Foram quase 15 dias assim, só definhando. E aí um episódio que me marcou. Porque quando a gente entrou na enfermaria, eu já não aguentava mais levar injeção. Eu não sabia, e os médicos não falavam para mim, eu já não conseguia nem mencionar o que estava acontecendo. Eu lembro de uma enfermeira, ela veio, eu sentado aqui assim, né, tal, meu tio, e eu tonto, e ela veio com uma agulha, isso. Mas uma agulha gigantesca, que eu não tinha força nem para falar para ela. Eu falei assim, eu não quero essa agulha. Por dentro eu gritava, né? Sai com essa agulha daqui, mas eu tava
Não consigo nem falar que essa agulha não é para mim. E ela veio e levantaram o meu braço, estava muito debilitado ali. Eu sei que quando ela colocou, que eu não sei o que foi, eu fui apagando, sabe? Fui apagando, apagando, apagando e literalmente, não sei usar a palavra que aconteceu nesse momento, mas escureceu tudo para mim ali. Sim. E aí foi aonde aconteceu algo que hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu consigo entender algumas coisas. Eu comecei a ver, é como se eu estivesse numa sala totalmente escura e só tinha uma tela na minha frente, como se fosse esse projetor aqui. Sim. Era só isso. E passava vários flashes assim, ó, da minha vida. E repetia, repetia, repetia. E eu senti sensações que até então não sentia. Eu lembro que eu sentia meus avós me pegando criança, eu brincando, coisas que eu fui vivendo. Estava longe, né, no caso. Longe, longe. E eu olhava aquilo e ficava confuso. Eu falei, mas por que o que está acontecendo comigo? E foi passando, e passava flashes assim, até aquele momento. E toda hora. Aí eu, por algum motivo específico, eu falei assim, não, se eu estou vendo. Porque eu estava apagado ali, mas eu estava consciente comigo, né? Eu conversava comigo. Sim. Falei, se eu estou vendo isso aqui é porque eu acho que está chegando uma hora de eu sair fora desse mundo aqui, só pode. Uhum. Consciência plena do que estava acontecendo. Que você estava lá no hospital e que você estava tendo aquela vivência ali. Eu falei... Como se fossem dois. Como se fossem dois. E eu conversava comigo mesmo. Uhum. E igual a gente tá conversando aqui, eu falei, cara, mas por que você está assistindo isso? Aí eu respondia pra mim, não sei. Era muito, muito louco, assim, até que eu comecei a entender, e aí as imagens elas foram ficando desfocadas, sabe? Cada vez mais, assim. E aí eu comecei a me dar um desespero muito grande. Eu falei assim, não, eu tô aqui numa maca de hospital, se for pra eu morrer, eu preciso ver o meu pai e minha mãe de novo. Aí isso começou a entrar na minha mente. Aquele filme que passava ali, aqueles flashes, já não faziam sentido para mim mais. Porque eu comecei a ficar grilado mesmo comigo. Falei, não posso terminar aqui, eu preciso abraçar o meu pai e minha mãe de novo, eu preciso despedir deles. Aqui não pode ser aqui. E fiquei com isso, eu repetia isso assim, ó, incessantemente, várias vezes. Eu não aceitava aquilo. Chegou um momento que eu, na minha visão, nesse bate-papo comigo mesmo, parece que eu sabia que eu estava indo mesmo. Mas eu não aceitei. Eu não aceitei. Você fez uma escolha, né? Não aceitar. Fiz. Falei assim, eu preciso, não quero, não dá. Eu sei que foi uma questão de segundos, assim, ó, tudo apagou de uma vez e eu dei um pulo da maca, acordei. E aí eu lembro que eu estava numa enfermaria, tinha várias pessoas, assim, a minha maca parecia uma piscina. Parecia uma piscina. Parece que eu tinha tomado um banho, assim, e deitei nela. E era como se alguém chegasse assim pra mim, pegasse e falava, ok, eu vou tirar. Puxou, chega. A sensação que eu senti foi essa. Porque o meu corpo queimava tanto. E eu sei que eu fiquei horas nesse jeito. Pra mim, foram minutos. Olha. Foi muito rápido. Tanto que eu tava assim, eu lembro que tinha 2 enfermeiros assim na minha frente. Assim, quando eu saí, que eu levantei, eles já vieram. Estava tudo bem e tal, eu fui tomar um banho, enfim. E a febre passou? Não, a febre foi, igual eu te falei, alguém olhou, né? Sim. Enfim, é uma coisa muito particular isso, né? Mas para mim a fé... Seu mentor, seu anjo da guarda. Eu brinco às vezes assim, tem pessoas que são mais fanáticas religiosamente, mas tudo bem, eu falo... Até chamo que meu amigo mesmo, chama ele de JC, até abrevio, que é o famoso Jesus Cristo. Esse é o cara, não tem como, porque foi ele, não tem jeito. Pra mim, dentro da minha fé e do que aconteceu comigo ali. Ele chegou e falou, beleza, já deu, pá, sai daí. E aí eu saí, né?
totalmente debilitado, tava só a caveira ali e tudo, mas a febre, que é o que me arrebentava comigo, ela saiu. Apesar da circunstância que eu estava, eu fiquei tão feliz que a febre tinha ido embora. Eu falei, não, agora o que ia acontecer comigo aqui, tá bom, a febre passou. E, enfim, aí aconteceram vários fatores depois, eu tive várias sequelas ainda. Quando eu achei que eu estava curando, vinha sangramento muito forte na gengiva, manchas na minha pele como um todo, coceira. E eu lembro que nesse período que aconteceu, a minha irmã ela tinha ido visitar eu até lá. Eu não sei se foi feriado, o aniversário dela. Ela foi passar o final de semana e ela presenciou eu bem na fase pior de todas ali. E quando ela voltou, ela comentou com os meus pais. Falou assim, ó, Túlio, não tá nada bem. E aí, depois de várias decisões, eu tive que esperar acho que mais uns 15 dias para eu, pelo menos, conseguir caminhar direito. Assim, eu nem tinha força nem para andar. Tomou-se a decisão de eu retornar para Goiânia para fazer um tratamento, né? Porque meu tio tinha os compromissos dele, lá não tinha plano de saúde. E na época, a empresa que meu pai trabalhava tinha um plano que cobria para a família, né? E aí voltei, né? A viagem de volta também foi bem tensa, são 12 horas para lá vir de ônibus, um frio. E eu pensei, não, depois de tudo que eu passei ali, no ônibus aqui eu tenho que chegar, não é possível. Foi bem impactante. E aí quando eu voltei, meu pai foi me buscar na rodoviária, e aí ele, deu pra ver assim, quando ele me viu, né? O impacto, né? A gente sempre, a parte nossa, assim, dos homens da família, a gente sempre foi meio, não vou demonstrar muito sentimento não, mas nesse dia eu vi que ele me abraçou assim, falou, não, vamos pra casa, agora você tá em casa. E aí quando eu cheguei em casa, que minha mãe abriu a porta do apartamento, que ela me viu e ela desabou. Eu tava só a caveira ali mesmo, assim, tava muito feio. Aí ela me abraçou, chorou, enfim. Porque foi muito pesado, né? Sim. E sobrevivi. Então, foi uma situação que aconteceu que até hoje eu fico me perguntando algumas coisas, mas sobrevivi e levei isso pra minha vida. Sim. E você não teve depois assim, a curiosidade de saber se esse fato acontecia com outras pessoas? Você já viu sobre, chama EQM, experiências de quase morte? Você já viu isso? Assistiu? Sim, eu pesquisei algumas coisas, né? Mas você entendeu que foi mais ou menos isso? Pra mim, Isa, foi. Pra mim foi, né? Eu não vou nem, assim, eu nem sou muito leigo no assunto, mas eu pesquisei bastante. Não depois, que eu ainda, como eu tinha a cabeça muito nova ainda, Sim. Pra mim, assim, nossa, eu fiquei ruim. Tanto que esses flashes que aconteceram, eu fui raciocinar sobre isso anos depois. Foi onde eu comecei a falar, será que eu morri? Quase morri? O que aconteceu? E aí eu pesquisei. Na época, a gente não tinha tanto acesso à internet quanto hoje. Mas eu fui atrás, assim, pra saber, né? Eu olhava muito daquelas pessoas que ficavam em coma, sabe? Eu lia assim, a pessoa que ficou tanto tempo em coma e acordou. E elas contavam os relatos, né? Exato. Não foi meu caso, não foi em coma, mas o que aconteceu comigo ali foi num estado num estado que pra mim eu estava indo. Exato. Nunca passou na minha vida aquilo, né? Eu assisti um filme da minha própria vida e passando assim em todo momento. Então, que é muito especial, deve ser muito especial tudo. É especial, foi especial, mas eu não desejaria passar de novo dessa forma. Eu queria passar de uma forma mais tranquila, assim, né? Mas fez sentido pra mim, depois de muitos anos, né? Hoje, por exemplo, hoje eu tô aqui falando pra você sobre isso, a minha cabeça hoje é totalmente diferente da que eu tinha na época. Então hoje eu consigo enxergar de forma muito mais profunda mesmo. Eu precisava passar por aquilo. Precisava. Foi algo importante. E o que eu vejo mais importante ainda é que eu escolhi ficar. Exato. Dependendo do momento que a pessoa se encontra, você tem a opção. Você tem a opção. Porque hoje, avaliando tudo, se eu tivesse falado assim, pra mim deu, não quero mais. Sim. Acho que era isso, né? Beleza, é a sua escolha. É a sua escolha. Exato.
E aquela inserção, eu não quero, preciso ver meu pai, minha mãe, preciso ver meu pai. Batia assim, uma revolta muito grande. Não vou. Então, beleza, então. Foi isso. Mas em contrapartida, se eu tivesse entregado os pontos, não estaria aqui hoje contando essa história aí pra você. Exatamente. E é muito legal, exatamente, quando a gente fala de escolhas. Porque quando a gente tem essa possibilidade, esse entendimento, a gente vê que a gente tem muitas possibilidades na vida, né, Sim, Túlio? várias. Escolher qual caminho seguir, escolher... eu falo que desde a hora que a gente acorda, você fala assim, eu fico mais um pouco na cama ou eu levanto agora? Não é assim? Sim. Eu tomo um banho ou vou tomar o café primeiro? Assim, tudo. A gente já nasce e já acorda com opção de fazer escolhas. Exatamente. Então, a oportunidade, né, você hoje, né, eu conheço há pouco tempo, mas sei que você, né, já tem as suas escolhas de profissão, você é pai, e, né, um filho que cuida, né, também dos pais, e está junto, assim, no sentido de cuidados mesmo, é que você teve essa oportunidade de ficar mais um tempo fazendo essas escolhas. Sim, com não é? certeza. De ser um bom pai, um pai presente, um filho mais presente, um profissional. É muito legal essa história. Eu acho que sim, eu vejo que quem tiver a oportunidade de nos ouvir, Sim. né, vai entender que são escolhas. São escolhas, exatamente, são escolhas. E vai, igual você mencionou, desde o momento que seu despertador toca, ao que você vai comer no dia, tudo. Né? É o que você transmite, é o que você recebe, né? De alguma forma. E aí você nunca entende, às vezes, no momento. Às vezes demoram-se anos. Mas a resposta vem. Teve uma razão. Teve uma razão, com certeza, né? E se a gente pegar um paralelo da primeira história que eu te contei do meu primo, né? Foi depois, muitos anos depois. Exato. Então, assim, e é engraçado, me veio até algo aqui na minha mente agora. Eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele sobre o que aconteceu com ele. Que ainda dá tempo, né? Que ainda dá tempo, né? Porque ele, ali, ele disse que foi muito rápido, ele só lembra que ele caiu, tudo, mas o que será que passou na cabeça dele, né? Não sei. Isso é o que fica como reflexão. E ele tá aí, firme e forte, graças a Deus também. Então, tem um porquê, né? Tem um porquê. E a gente vai tocando o barco dessa forma aí. Túlio, assim, normalmente a gente tem histórias pessoais e tudo, mas sempre as nossas histórias deixam uma mensagem, deixam assim, uma reflexão, como você disse agora. Então, assim, o que você deixaria como reflexão para quem nos ouvir? Assim, se a pessoa for jovem, ou mesmo se não tão jovem, mas assim, de vida, porque você tem esse amadurecimento pelas suas experiências. Aí você, né, pode olhar. Vai para a câmera 4 ali. A nossa câmera 4. Isa, falar Isa, né, minha mãe está aqui presente, e para quem está assistindo agora. Eu acredito que ainda sou um eterno aprendiz da vida. Então, pode ser que para você, seja homem, mulher, criança, faça ou não faça sentido. E eu vou resumir bem, de uns tempos para cá eu tenho tido o hábito da leitura, inclusive, e eu li um trecho de um livro que se chama O Poder, que para mim resume muito bem tudo isso, porque tudo se resume à escolha, né? Ao propósito. Então a frase é o seguinte: é um teste muito simples para saber se o seu propósito de vida foi cumprido. É muito simples. Se você está vivo, ainda não foi. Essa é a mensagem que eu deixo. Exatamente. É bem simples. Eis um teste básico, simples e direto para saber se o seu propósito foi cumprido. Se você ainda está vivo, ainda não foi. Com certeza. Faz sentido mesmo. É isso aí. Então, nós chegamos realmente ao fim desse bate-papo, que eu sempre digo que tudo que a gente conversa
acrescenta a partir da hora que a gente nos coloca naquela situação ou vivenciando realmente a experiência, que é o caso aqui, né, da experiência que o Túlio teve. E a mensagem dele é perfeita, é exatamente isso. Nós temos um propósito e se nós ainda estamos aqui, porque ele ainda não terminou. Então, por favor, curtam, compartilhem. Estamos realmente, né, até um próximo momento aqui com vocês, mas é isso, analisem escolhas e propósito. É isso. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela presença. E até sempre, tá por aí, a gente está junto. Sim, compartilhando experiências. Né? Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo aí. Obrigada. Até breve.